Então, uma boa noite a todos, a todas. Estamos mais uma vez reunidos nesse nosso curso de extensão sobre a Carta aos Gálatas e o documento de estudo 114 da CNBB. Chegamos hoje à nossa terceira etapa, terceiro encontro, em que nós finalizaremos nosso estudo, nossa reflexão sobre a Carta aos Gálatas, né? Então, queremos assim pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós, sobre tudo aquilo que refletiremos nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero mais uma vez saudar a todos, a todas, em nome do Instituto Arquidiocesano de Filosofia e Teologia São João Paulo II. Sejam mais uma vez bem-vindos para a terceira etapa do nosso curso de extensão. Lembrando que esta aula está sendo gravada e depois ficará disponível para ulteriores acessos, né, para quem não pôde participar no dia de hoje ou quem quiser rever também alguma parte do nosso encontro. Hoje, então, eu vou trabalhar com vocês a terceira parte da Carta aos Gálatas e a conclusão. Então, hoje, em que São Paulo vai nos ajudar a refletir sobre a liberdade cristã, sobre a lei do amor e a lei de Cristo, né? Então, enfim, o que resume a lei de Cristo, nós vamos, então, conduzir através da leitura dos textos de São Paulo para fazermos esta reflexão. Lembrando que nós teremos os últimos 15 minutos finais para colocações, perguntas, né? Então, deixamos para depois esse momento, né? O nosso tempo é curto de exposição. E também peço a vocês que preparem o texto bíblico em mãos, né? Conforme nós formos pedindo os textos, a gente vai lendo, são trechos curtos, né? Então dá para a gente fazer a leitura e interagir um pouquinho melhor nesta parte final da Carta aos Gálatas. Então, o tema de hoje: a vida no Espírito leva à abertura de fronteiras. Gálatas, capítulo 5, versículo 2, até 6, versículo 10. Começar, então, com o texto de Gálatas 5, 2 a 12. Quem puder ler para nós: retornar ao espírito da lei. Só que a versão que eu tenho a Bíblia Jerusalém em mãos aqui. Pode ser? Não tem problema, pode ler. 5, 2 a 12, conforme está no slide. E andai em amor, assim como Cristo também vos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiam entre vós. Algacir, o texto está errado. Qual que você está lendo? Desculpa, padre. Virei a página errada, estou em Gálatas. Gálatas 5. Efésios 5, vamos lá. Voltamos. Atenção. Eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Corrieis bem, quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama.
um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba sofrerá a condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque sou ainda perseguido, pois estaria eliminado o escândalo da cruz, que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. Isso, obrigado, Algacir. Só retomando um pouquinho para a gente recordar qual é a problemática da carta aos Gálatas. Né? São Paulo, ele está combatendo o grupo dos judaizantes que estão indo nas comunidades onde Paulo passou, fundou, né, iniciou as comunidades, e eles estão pregando um evangelho diferente. Qual é esse evangelho? Que para se tornar cristão era necessário, em primeiro lugar, para os pagãos, adotar todas as práticas do judaísmo. E a principal delas, um sinal exterior no corpo, que é a prática da circuncisão para os homens. Então, só esclarecendo um pouquinho o conceito da circuncisão, a circuncisão consiste na extirpação do prepúcio. Devia ser feito ao 8º dia depois do nascimento, segundo a lei de Levítico, capítulo 12, versículo 3, e o relato também da aliança com Abraão, em Gênesis 17, 12. A operação era realizada pelo pai, pela mãe, no caso sumamente particular, em Êxodo 4, 25, e mais tarde, por um médico ou especialista. Os israelitas deviam circuncidar não só a seus filhos, mas também a seus servos, israelitas ou estrangeiros. E esse sinal passou a ser um sinal da aliança estabelecida com Abraão. Isso, Abraão, então, o sinal da aliança com Deus, era esse, então, o sinal da circuncisão. Quando falar de circuncisão, vocês entendam que é disso que estamos falando. Então, vamos começar a nossa reflexão. Na carta aos Gálatas, existe um momento em que Paulo foi muito duro com a questão da circuncisão. Né? Paulo já está meio sem paciência já com as perturbações que os judaizantes estão causando nas suas comunidades. E ele vai dizer que retornar ao espírito do judaísmo é o mesmo que retornar à escravidão. O que os cristãos judaizantes estavam pregando? Que para os pagãos serem cristãos, conforme eu falei para vocês, era preciso se circuncidar. Mas aqui circuncidar é algo muito mais profundo do que somente fazer uma cirurgia, né, no órgão sexual masculino. Mas circuncisão significava o que aqui? Aceitar todas as prescrições do judaísmo. Os 10 mandamentos, mais as 613 prescrições que a lei judaica, então, né, que a tradição judaica desdobrou os 10 mandamentos. Então, eles pregavam isso. E é contra isso que São Paulo está se voltando, dizendo, não, a liberdade que Cristo nos deu, né, nós não somos mais obrigados a passar pelo judaísmo para se tornar cristão. Então, falando de modo incisivo, Paulo mostrou que os Gálatas eles estavam regredindo ao aceitarem aquele ritual do judaísmo. Estavam ficando cegos e recusando a liberdade que vinha de Cristo. Porque se aceitassem que para se tornar cristãos deveriam se tornar judeus, eles tinham que aceitar todas as leis do judaísmo. Né? E Paulo, ele era judeu, né? Ele sabe muito bem do que está falando. Né? Judeu, fariseu, formado na escola de Gamaliel. Então, ele sabe, né, do peso, né, das normativas da lei judaica. E ele está dizendo que para o cristão, né, que vem do paganismo, essa lei já foi superada. Né? Quem é judeu tem que observar, mas quem passa diretamente, né, pelo batismo não precisa mais entrar pelo judaísmo para se tornar cristão. Quais as consequências que Paulo vai dizer, né, para aqueles que
entrarem na ideia dos judaizantes. É perder a comunhão com Cristo e serem arrancados da graça. Então, a graça de Cristo, ela age diretamente, não precisa da mediação dos ritos do judaísmo, da tradição judaica. Depois, no versículo 7, conforme foi lido, Paulo constata que o tempo de pós-conversão dos Gálatas era um tempo bom, um tempo em que eles estavam entusiasmados. E essa palavra entusiasmo eu coloquei em caixa alta até para lembrar um pouquinho do seu significado, porque no grego estar entusiasmado, né, entheos, quer dizer, estar cheio de Deus. Então, é uma palavra muito importante que Paulo coloca ali, né? Vocês, no começo da conversão de vocês estavam bem entusiasmados, né? Estavam cheios de Deus, estavam animados, né? E ele compara isso ao esforço do corredor, né? Do atleta na corrida. Não só aqui em Gálatas, mas também em 1 Coríntios, né? Quando ele fala de todos os que correm, né? Correm por uma recompensa. Então, Paulo usa muito essas imagens do mundo grego. De modo especial, também aqui há uma certa evocação aos Jogos Olímpicos, né, às Olimpíadas, a todas aquelas competições que havia no mundo grego. E São Paulo vai dizer que os Gálatas eles estavam, né, correndo bem, né, eles estavam competindo bem na vida cristã, estavam vivendo bem, mas de repente chegou, né, esta praga dos judaizantes, que Paulo vai comparar até com uma massa, como o fermento que leveda a massa toda, né? Então, conforme o ditado popular, um pouco de fermento fermenta a massa toda. Como a gente sabe, o fermento, ele, né, na sua propriedade, para que a massa possa crescer, né, ele é algo estragado, né? O fermento, ele é algo que justamente faz com que a massa ela começa a levedar, ela começa a crescer, né, por sua propriedade, né, de ser, né, algo que tem a propriedade de fazer outro elemento fermentar. E aqui Paulo está usando essa comparação para colocar os judaizantes, né? Os judaizantes são o fermento de corrupção dentro da comunidade, né? A farinha era boa, mas Paulo chegou lá, os judaizantes chegaram lá com o fermento e começaram a fermentar maldade, né? Fermentar ideias erradas em toda a comunidade cristã da Galácia. Então, aqui ele usa essa comparação do fermento, né, para mostrar como é que é a ação nociva dos judaizantes dentro da comunidade dos Gálatas. O versículo 11 é de difícil interpretação. Dá a impressão de que os missionários judeu-cristãos, né, os judaizantes, estavam mentindo aos Gálatas, dizendo que Paulo pregava a circuncisão. Vou repetir o versículo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois neste caso estaria eliminado o escândalo da cruz. Então aqui Paulo está dizendo o quê? Eu sou judeu. Eu tenho em mim a marca da circuncisão. Então, não é por causa da marca da circuncisão que eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido por causa do escândalo da cruz de Cristo. Então, ele está, de certa forma, dizendo, olha, eu não estou pregando a circuncisão, não. Se eu pregasse a circuncisão, eu não seria perseguido. Então, é algo diferente da circuncisão. A pregação da cruz tornou desnecessária a circuncisão, mesmo que ela se tenha tornado uma pedra de tropeço para os judeus. Falar de circuncisão era até fácil. Não só para os judeus, que para eles era uma tradição, mas os gregos também, embora não fizessem, mas admitiam essa possibilidade de certos cultos, aí, umas práticas de circuncisão ou de mutilação. Mas agora, quando Paulo fala da pregação da cruz, que era maldição para os judeus, que era para os gregos, para os romanos, uma das piores formas de execução de criminosos, então a cruz se torna uma pedra de tropeço. E no versículo 12, Paulo faz alusão a uma prática comum na época, né, no ambiente grego para o qual ele está escrevendo. O culto aos deuses, né, Cibele e Átis,
que havia, então, mutilações litúrgicas nesses cultos mistéricos. E depois eu procurei em outra fonte, que não um manual, ele citava aqui, um autor dizia da castração dos galoi. Quem eram os galoi? Os sacerdotes do culto. Então, os sacerdotes do culto a essa deusa, a esses deuses gregos, né, Cibele e Atis, eles eram castrados. Paulo considera que seus adversários e os gálatas dissidentes estavam regredindo ao nível do paganismo. Por que ao nível do paganismo? Porque eles estavam abandonando o mistério salvífico de Cristo para se prender a práticas, a certas tradições já superadas. Então é isso que Paulo vai fazer essa comparação, né? Que os gálatas estão voltando a um estágio de paganismo, um paganismo de tradições. É por causa dessa mentalidade de se aferrar a tradições, acreditar em ideias falsas pregadas pelos judaizantes. Adiante, vamos ler o texto. Então, quem encontra para nós aí são 2 versículos, 3 versículos, Gálatas 5, 13 a 15. Por favor. Posso ser. Vamos lá. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a liberdade no nível do espírito, comprometida na experiência do amor. Então, essa imagem aqui que nós vemos no slide sugere, né, a libertação, quebrar as correntes. E de que correntes Paulo está falando? Nesse momento, Paulo vai explicar o significado de liberdade cristã. O que é a liberdade cristã? É o princípio mais profundo de toda a ética cristã. Quando nós somos livres? Quando vivemos a experiência concreta do amor. O amor de Cristo superou todas as medidas. Então, ela é a medida, ela é a normativa para o cristão. E não mais, as leis do Antigo Testamento, as leis da Torá são boas? São. Mas a lei de Cristo levou tudo isso à perfeição. Por isso que São Paulo vai dizer: não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Então, aqui, carne, ele está entendendo essas disputas egoístas, essas coisas de preceito, de querer ser o melhor apenas exteriormente, por observar certas práticas religiosas, mas não sê-lo a partir da vivência concreta do amor. Embora a idolatria e a lealdade à Torá fossem mutuamente excludentes, não podemos comparar o paganismo com a Torá, que é a revelação de Deus. Mas aqui Paulo usa e faz uma comparação para dizer o quê? Que do ponto de vista do evento Cristo, tanto os pagãos, que são idólatras, que criam ídolos, imagens para deuses para cultuar, que são nada mais do que a sua própria imagem, quanto os judaizantes que estavam aferrados a essas tradições judaicas, muitas vezes até desprovidas do amor, da caridade para com o próximo, que ambos viviam num nível de escravidão. Tanto o paganismo com a sua idolatria, quanto essa visão fechada dos judaizantes eram duas formas de escravidão comum aos elementos do mundo. Um estava escravo aos elementos da natureza, a toda a série de práticas dessa natureza, e os outros estavam aferrados às tradições. Então, os gálatas não tinham entendido a essência da liberdade.
A liberdade não é proposta da carne, não é. E a proposta da carne é justamente o quê? O egoísmo, que depois Paulo vai mostrar que na comunidade essas práticas aí que os judaizantes estavam propagando levou a uma série de competições, de desarmonias, de conflitos na comunidade, porque um queria ser maior que o outro. E aqui o grande refrão de Paulo, né? Fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. É até um pouco paradoxal, né? Paulo está falando de liberdade, né? De quebrar os grilhões, mas de repente ele fala que é para se fazer servo. E no hebraico, servo aqui também vem a noção de escravo, né? Escravos uns dos outros pelo amor. Então, esse é o único tipo de escravidão que nós devemos, né, aceitar e viver, que é a escravidão que, paradoxalmente, nos torna livres, né? Quando amamos, quando colocamos em prática este amor, nós somos livres. Esse é o único tipo de escravidão, de servidão, que Paulo admite, pois é a escravidão de Cristo, né? Cristo se fez servo por amor. Cristo se esvaziou de si mesmo e assumiu a condição de um escravo, morrendo por nós na cruz. Então, essa escravidão do amor é o único tipo, né, de servidão que Paulo diz que os Gálatas deveriam viver, e não a escravidão que os judaizantes estavam pregando ali. E esse serviço, né, uns aos outros, se manifesta no amor comunitário. Este é o campo de ação. Os que aderiram a Cristo eram livres para servir, para partilhar. É a vivência comunitária que vai ser o lugar de exercício deste amor. E no versículo 14, Paulo vai fazer um resumo, até retomando o Antigo Testamento, o texto de Levítico 19, 18, porque ele vai dizer assim: toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo vai retomar lá o mandamento do Levítico, né? Ele vai dizer que esse mandamento é confirmado, e é confirmado não em base somente num código de prescrições, mas em base no amor concreto, né? No amor caridade, o amor expresso no relacionamento com o próximo. O versículo 15 é bem curioso, né? A comparação que Paulo faz, né? Ele está tão bravo que ele compara a situação na Galácia a um zoológico, né? Os problemas na Galácia eram tão duros que Paulo comparou os dissidentes como um zoológico, no qual as feras se degladiam para sobreviver, né? Então, os Gálatas se rebaixaram ao nível dos animais, né? Das feras, nessa competição por vaidade, em aceitar esses argumentos dos judaizantes. Paulo queria o retorno da comunidade viva, na mentalidade do Espírito, que é o princípio da filiação e da atividade cristã. E agora, próximo texto, Gálatas 5, 16 a 25, as obras da carne escravizam, e o fruto do Espírito liberta. Quem pode ler para nós, por favor? Por isso é que lhes digo, vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam, porque os instintos egoístas têm os desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito que já disse, os que fazem mais tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, benevolência,
fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificarão os instintos egoístas, junto com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Obrigado. Então, aqui Paulo vai contrapor as obras da carne, que tornam escravo, e o fruto do Espírito, que liberta. Como viver a liberdade na comunidade? Primeira coisa que a gente tem que ter claro é que o nosso conceito, às vezes, de liberdade é um conceito meio que de autonomia, né? É um pouco que o mundo colocou, a sociedade pensa isso muito, né? Eu falar que eu sou livre, quer dizer, eu faço o que me dá na telha, eu faço o que eu quero e pronto, né? Mas não é isso. Quando Paulo entende liberdade, liberdade não é sinônimo de autonomia, mas é o produto de uma aliança que quebra o poder das normas anteriores tidas como certa. Então, Paulo entende o conceito de liberdade dentro do conceito da aliança. Aliança com quem? Em Deus, através de Jesus Cristo. Então, é dentro desse horizonte que Paulo compreende e vai nos dizer o que é ser livre. E, de modo especial, ele resume a guia da liberdade como docilidade ao Espírito. Só é livre quem se deixa conduzir pelo Espírito. A liberdade é um dom de Deus, porém a comunidade precisa continuar produzindo os frutos dentro dessa liberdade. E ele vai ajuntar que tudo que constrói a comunidade vem do Espírito. Então é o Espírito quem guia a comunidade cristã, né, nos caminhos da verdadeira liberdade. Mas a carne não fala a linguagem do Espírito. Já foi lido o texto, então nós temos algumas tensões, conforme foi relatado. Vamos ver quais são as tensões. Primeiro, Paulo começa dizendo, com a sua linguagem clássica, né? Eu vos exorto. É uma expressão muito utilizada por Paulo nas suas cartas. Ele usa para fazer um apelo de mudança ou para retomar uma ideia. Então, é uma linguagem bem incisiva que Paulo usa quando ele utiliza essa expressão. Eu vos exorto. Né? É algo muito importante que ele está dizendo, é algo muito enfático que Paulo está destacando para os seus interlocutores. Quem se deixa mover pelo Espírito não satisfará os desejos da carne. E o que é que Paulo aqui entende por carne? São os instintos egoístas. Então, o ser humano carnal que se ama a si mesmo, que abandona o próximo, que vive num universo totalmente fechado, egoísta. Isso é as obras da carne, é um ser humano puramente carnal, né? Aquele que só pensa em si. Tudo ele busca para si, né? Ele não é capaz de amar verdadeiramente o outro. Ele não é capaz de se doar verdadeiramente ao outro. Então, é isso que Paulo entende como carne, os instintos egoístas, instintos pecaminosos, né? O pecado de voltar-se contra Deus e contra o próximo e querer, né, ser a razão de si mesmo. Aqui temos de forma embrionária um tema que mais tarde Paulo vai desenvolver na sua carta aos Romanos. Né? Se não me engano, na primeira ou na segunda aula, a Neiva nos lembrou isso, né? Numa pergunta, falou que o tema era parecido em Romanos, e de fato é. Né? São Paulo vai desenvolver melhor esse tema na sua carta aos Romanos, quando ele vai falar do conflito que existe entre a carne e o espírito. Romanos capítulo 7. Aqui apenas ele vai, por causa desse problema dentro da comunidade dos Gálatas, ele vai lançar essa ideia, esse tema, mas ele não vai desenvolver esse tema aqui. Ele vai desenvolver na carta aos Romanos, que é mais tardia. E é na prática, tanto individual quanto comunitária, que a realidade do Cristo é articulada ou negada. Aqui nós poderíamos pegar um gancho com São Tiago, né? Quando ele fala que a fé sem obras é morta. Né? E domingo agora, né? No último domingo,
Tiago estava também brigando, né? Tratando das discórdias dentro da comunidade, né? Por causa, justamente, poderíamos fazer uma tradução, né, entre as obras da carne e as obras do Espírito, né? Então, na comunidade de Tiago também estava predominando as obras da carne, né? Disputas, inveja, contendas, guerras, né? Porque cada um só busca o benefício próprio e não quer servir o próximo. Então, é bem similar, podemos fazer uma ponte aí com também a carta de Tiago. Então, é na vida comunitária, não são somente nos ritos, na profissão de fé, da boca para fora, né, em saber muitas verdades de fé, que está, que a realidade, a verdade transparece, mas é nas ações, né, naquilo que se faz ou se nega, se mostra a fé que se possui. O amor que está à frente deles é inerentemente social. E se a fé está agindo pelo amor, nunca poderia ser reduzida a um relacionamento individual com Cristo. E aqui nós temos que fazer um acento também a isso, né? O cristianismo, né, é uma religião, né? O catolicismo é uma religião essencialmente comunitária. Essa ideia de um Jesus comigo, eu com Jesus e o outro não me interessa, não existe. Né? Ou a gente se salva junto ou a gente perece sozinho. Não tem como. Né? Então, é sempre de índole comunitária. A comunidade sempre vai ser essencial para o cristão. A nossa fé não é uma fé de ideias, né? Não é uma simples ideia, mas é um encontro, como o Papa Bento XVI também, o Papa Emérito já dizia, o Papa Francisco também não cansa de reafirmar isso, né? A nossa fé não é uma ideia. Né? A fé cristã é, em primeiro lugar, uma experiência. E a experiência só se faz no encontro, né, com o Cristo vivo, né, e com o Cristo no próximo. Depois, Gálatas 5, 19 a 21, nós vamos ver quais são as obras da carne, que são os desencontros, né? Já foi lido, e nós vamos então agora explicitar um pouquinho melhor essas obras da carne, as obras que nascem do egoísmo, né? Que são fruto do egoísmo humano. Essas obras geram desencontros. Quais são os desencontros? Olha que interessante, né? São 3 níveis. Desencontro da pessoa consigo mesmo, o desencontro da pessoa com Deus e o desencontro da pessoa em relação ao próximo e em relação a outra pessoa e consigo mesmo. Então, são 4 dimensões. Em relação a outra pessoa, aqui Paulo está falando em primeiro lugar do relacionamento sexual, da vivência da afetividade, do amor. Aí, então, se decai na imoralidade sexual, na impureza, na devassidão e na orgia, que era uma prática muito comum em ambiente grego, né? Então, as orgias, uma sexualidade banalizada, né? Eram práticas muito comuns e Paulo vai dizer que isso são desencontros, né? São obras da carne que geram desencontros em relação até mesmo à capacidade de amar, né? Dentro da dimensão da sexualidade, da afetividade. Mas também as obras da carne, elas marcam desencontro com Deus, vivido então na esfera da religiosidade. Como é que é o desencontro com Deus? Paulo vai falar da idolatria e da feitiçaria. 2 dimensões. A idolatria, o que é? É querer criar um Deus segundo a minha cabeça, né? A minha imagem, a minha semelhança, ao que eu quero, aos meus desejos, né? Então, isso é o que está no fundo da idolatria, né? É criar um Deus que não é o verdadeiro Deus, mas é o Deus que eu quero que Deus seja, uma falsa imagem de Deus. E a feitiçaria é o quê? É querer ter poderes sobrenaturais, ter os poderes de Deus, né? Conseguir agir sobre a realidade de forma a transformá-la de acordo com a minha vontade. Quem procura feitiçaria não procura isso? Isso é óbvio, né? Quer prosperidade econômica, buscar o amor perdido, né? O amor que foi embora, quer prever o futuro. Isso tudo é uma tentativa infantil de tentar controlar a vida, né? Controlar
aquilo que está nas mãos de Deus. O desencontro com o irmão, aqui no nível das relações sociais, como é que acontece esse desencontro com o irmão? Paulo vai citar a inimizade, contendas, ciúmes, ira, intriga, discórdia, facções, né, partidos, né, inveja. Tudo isso, essas obras da carne, né, elas levam a nos fecharmos para o relacionamento com o próximo. Aí o ideal da fraternidade é comprometido, né? Ao invés de viverem como irmãos, né? Vivem como combatentes, como inimigos, pessoas que estão sempre em pé de guerra, ou também ou numa relação de indiferença, né? O outro tanto faz como tanto fez, se estiver vivo, se estiver morto, não me interessa, né? Então, há esse desencontro com o irmão. Não se reconhece mais o próximo. E um desencontro também consigo mesmo, né, em nível subjetivo. E Paulo vai citar o quê? A bebedeira. Nós poderíamos acrescentar outras aqui, né? A droga, né? O uso de entorpecentes, mas no tempo dele, então, o mais comum era a bebedeira. Então, é esse desencontro consigo mesmo. Quer dizer, eu não me encontro, eu não consigo aceitar a minha essência, a minha história, a minha vida. Então, a bebedeira serve como um momento, né, de eu sair da realidade, de eu sair fora desse mundo, né, desse mundo doloroso que talvez eu não aceito, que eu não gosto, que eu não quero ver. Então, ficar alcoolizado, né, se torna uma forma de se desencontrar da sua própria essência. O projeto da carne pode, baseado no egoísmo, estrangular o ser humano. É isso que Paulo vai concluir, né? Essa imagem é bem sugestiva, né? A carne, né? As obras da carne, elas vão nos sufocando, né? Elas tampam a nossa boca, apertam o pescoço, né? Elas vão nos comprimindo, né? Nas nossas dimensões interiores e exteriores. Então, ela nos gera esse processo de angústia, né? De escravidão, né? Volta-se a ser escravo. E agora, então, Paulo fala do fruto do Espírito, o campo e a ação do Espírito, que é a comunidade. Aqui, por frutos, Paulo entende o espelho das diretivas dinâmicas e geradoras da vida da comunidade. E os frutos do Espírito geram também um tríplice encontro. O primeiro encontro é com o irmão no âmbito social. Então, quando há esse encontro, né, esse encontro se manifesta nos frutos como amor, alegria, paz, paciência com o outro, amabilidade, bondade e missão. Não sei se é missão ou se é mansidão. Acho que é mansidão, deve ter digitado errado. Não me desculpe. O encontro com Deus acontece no âmbito da religiosidade. Então, Paulo vai dizer no âmbito da fé, né? Uma fé pura, uma fé que não tenta manipular Deus, mas uma fé que justamente é uma atitude de entrega aos planos de Deus. E o encontro consigo mesmo, ao contrário da bebedeira, né, que é o desencontro, Paulo vai dizer que o encontro consigo mesmo é quando a pessoa consegue ter domínio próprio. Né, ter domínio das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua pessoa, né, e não precisar, né, recorrer a certos descaminhos aí que nos tiram fora de si. Então, esses são os sinais de um tríplice encontro através dos frutos do Espírito. E o campo de ação do Espírito é a comunidade. É o local da efetivação da unidade eclesiológica. Até esses dias eu estava vendo, não sei se foi ontem, um desses posts aí de Facebook, de Instagram, né, que quando coloca assim das pessoas que se afastam da igreja, né, porque lá só tem pessoas incoerentes e tal, né, a postagem dizia assim, né, você só vai servir o exército se você for para o batalhão, né, então
volta para a igreja, né? Porque é lá o campo de batalha, né? Então, é lá o local de servir a Cristo, né? Então, né, nossa luta, nosso campo de ação do Espírito é sempre dentro da comunidade. Os versículos 22 a 25, então, vai dizer que o fruto, o Espírito faz seu campo de ação na comunidade, e dos frutos do Espírito Santo, o mais significativo é o amor, né? Aquele que resume todos é o amor, caridade. O amor que se desdobra em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E tudo isso vai ser exercitado na vida dos membros da comunidade. Aqui Paulo fala do agir pelo Espírito. Ele vai convidar os Gálatas a uma certa liturgia da vida. É uma liturgia em que você celebra através das suas ações. A comunidade, em grego, eclesia, é a habitação do Espírito Santo. O Espírito age na comunidade. O Espírito guia a comunidade, a igreja, de acordo com o plano do Senhor. Isso é bem claro também se a gente olhar não só as cartas de Paulo, mas também olharmos a obra de Lucas, né? Lucas, ele enfatiza muito isso. O Evangelho e Atos dos Apóstolos. Em Atos, a igreja nasce e ela é conduzida pelo Espírito, né? Onde o Espírito manda e leva, a igreja vai. E ninguém faz alguma coisa contra a decisão do Espírito. Então, isso é bem claro, né? O Espírito Santo é quem conduz a igreja. Conduz a comunidade. E agora, nessa última sessão, antes da conclusão, um olhar sobre a comunidade. Gálatas 5, 26 a 6, 6. Quem pode ler para nós? Gálatas 5, 26 até 6, versículo 6, por favor. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só e não por referência ao outro, pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui. Obrigado. Então, Paulo começa chamando a atenção para a vanglória. E o que é vanglória? É a luta pelo poder. E aqui, com o auxílio dos exegetas também, dos estudiosos, né, que nos iluminam, eles dizem que Paulo vivia numa sociedade, né, grega, que cultuava muito a autopropaganda. A rivalidade e a competição pública era uma causa muito frequente de tensão no cotidiano. Em outras palavras, um queria aparecer mais do que o outro, né? Traduzindo. Era um costume já social, né? De ontem e de hoje, né? Então, não continua muito diferente, né? Paulo sabia da presença dos agitadores que apareceram para deturpar o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Nós já vimos lá com o padre Luciano, no capítulo 2. E eles pregam um certo glorismo, um certo triunfalismo. E Paulo vai dizer que onde existe luta por poder, é impossível existir a linguagem do amor. Porque o poder sufoca o amor, né? O poder é egoísta, né? O poder não quer se doar, o poder quer subjugar as pessoas a si mesmo. Então, Paulo vai ser bem categórico ao dizer, onde há luta por poder,
não existe amor. Quais eram os critérios de honra cultuados na sociedade grega, né, e da qual os Gálatas eram herdeiros também desses pensamentos, e que Paulo está chamando a atenção? Riqueza, ascendência, quer dizer, se você é de uma estirpe nobre, né, descende de alguma família importante, né, ou de algum herói, né, no caso dos gregos, a sua idade, né, ser jovem, ser adulto, ser velho, enfim, né, mas era mais os ideais de ser jovem, né, que eram mais valorizados na sociedade, ser adulto, o estatuto legal, porte físico, caráter e as ações virtuosas. Então, nessa noção de honra, estava concentrada uma ideia de superioridade. Eu sou uma pessoa honrada, então eu estou num patamar acima das outras pessoas. Então, é isso que Paulo está questionando aqui quando fala de vanglória. Depois ele começa adiante, né? Começamos o capítulo 6. Paulo vai usar o termo mais querido dele, né? Irmãos. É a saudação uma das mais carinhosas de Paulo, que era um sinal da sua vida fraternal. E ele vai dizer que aqueles que têm, ele chama de espirituais, né? Mas ele quer dizer aqui daqueles que têm uma vivência na fé mais profunda, né? Que tem um conhecimento maior, né? Da doutrina. Os espirituais devem viver também à luz da mentalidade fraterna, né? Procurando corrigir aqueles que erraram. Porque era uma grande tentação, né? De que aquele que tem um esclarecimento, ele menosprezar aquele que errou, né? Então, você, né? E excluir da comunidade, né? Fulano errou, pecou, decaiu da graça, então, né? Seja tratado como um pagão. Não, né? Paulo vai dizer, vocês que são mais espirituais, né? Vocês que conhecem mais, vocês devem, né? Corrigir o irmão com amor. Então, aqui um alerta também para a nossa prática da correção fraterna. Nos ajudarmos, né? O conhecimento da lei de Cristo é para viver o amor de uma maneira mais profunda. Isso especialmente em relação ao próximo, né? Porque a nossa tendência humana, né, em relação ao próximo, quando nos ofende ou quando faz uma coisa errada, é nós, infelizmente, isolarmos a pessoa, cortarmos o nosso grupo de relacionamentos. Basta a gente ver pelas redes sociais, né? É uma pessoa não nos agradar, né, e tal, já bloqueamos ela no WhatsApp, no Face, no Insta e tudo assim. É mais fácil bloquear do que corrigir fraternalmente. Depois, no versículo 2, Paulo vai falar dos fardos, né? Cada um ajudar o outro a carregar os seus fardos. E aqui nós entendemos que, quando a vida comunitária é feita de serviço e de partilha, os fardos se tornam leves. Por quê? Porque a preocupação comunitária torna tudo mais prazeroso, né? Quando nós sentimos que a nossa comunidade nos ajuda, né? Que nós somos apoiados, né? Nós conseguimos levar adiante as nossas dificuldades e superá-las de uma maneira muito mais eficiente, mais eficaz. Então, Paulo vai dizer, ajudem-se uns aos outros. Na comunidade, né, um deve ajudar, né, sustentar um ao outro. E a lei de Cristo acontece, então, no envolvimento de uns com os outros, construindo este bem-querer. E um detalhe importante, né? Paulo vai dizer, na vida comunitária, é essencial a humildade, porque todos precisam de todos e ninguém vive sozinho. Na interdependência, todos dependem do Espírito de Deus. Então, ninguém pode falar que se basta a si mesmo. Porque é o Espírito quem cria a comunidade, é o Espírito quem conduz. Então, todos temos que ser humildes de reconhecermos a nossa insuficiência. Nós não somos autossuficientes. E isso fica bem claro quando Paulo é um pouco irônico no versículo 4. Porque ele diz assim, cada um examine suas próprias ações, então poderá ter do que se gloriar. Aqui ele está sendo irônico, né?
Ele está falando, né? Olha para a sua vida, o que você vai se gloriar? Dos seus pecados, né? Você vai ver que você é tão pecador quanto o seu próximo que você está julgando. Então, é isso que você vai ter que se gloriar. Então, ele está sendo um pouco irônico também nessa frase, né? Nesse trecho, né? Que cada um faça a sua revisão de vida, né? Que ao invés de condenar o outro, que eu olhe para mim mesmo, né? E veja a minha conduta de vida. E quem olha para si mesmo, né? Com um olhar de humildade, se reconhece necessitado de misericórdia e vai também, por consequência, ter misericórdia do próximo. E por último, Paulo ainda fala da comunhão de bens, né, que deve acontecer como uma expressão de vida em comum. Gálatas 6, 7 a 10. A comunidade deve semear. Este é o projeto do Espírito. Quem pode ler para nós, por favor? Não vos iludais. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Obrigado. Paulo começa dizendo, não vos iludais. É uma expressão enérgica, né? Uma expressão bem assim, de um alerta, né? De quem Paulo está bravo aqui, né? Então ele está... os cristãos judaizantes estavam brincando com algo muito sério. Nessa tentativa de manipular, né? As ideias sobre Deus, o mandamento de Deus, os ensinamentos, Paulo vai dizer, não brinquem com isso. De Deus não se zomba. Por quê? Porque se Deus revelou a plenitude da salvação no seu Filho, né? Por que os judaizantes estão querendo retroceder a revelação de Deus? Então, o alerta de Paulo aqui é muito forte. De Deus não se zomba, não se brinca com aquilo que Deus revela. O empenho de Deus para resgatar os seres humanos pelo seu Filho exige de todos e em particular dos Gálatas uma resposta muito séria. E essa resposta séria vai estar na imagem do fruto. E Paulo aqui vai usar o linguajar da semeadura e da colheita. Ele vai usar 3 vezes a palavra semear e 4 vezes a palavra colheita. E o grande resumo aqui é isso, né? O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Quem semear na carne vai colher corrupção. E quem semear no Espírito vai colher a salvação. A colheita de quem semeou no terreno da carne serão as obras, corrupção total, destruição, perdição, ruína e morte. Colherá do Espírito, quem semeou no Espírito colherá a vida eterna. E os frutos que São Paulo diz, né, ele resume na caridade, a presença com os excluídos, a promoção humana. Esses são os sinais, né, do fruto daquela semente do Espírito. Mas a colheita fica por conta de Deus. Não é nosso mérito, né? Não é nossa obra, né? Deus, nós somos semeadores, devemos semear o bem. Os frutos Deus vai colher no tempo certo, da maneira como Ele quiser. E na linguagem do amor, é que a igreja sempre será viva. A tradição que mantém a igreja viva, né? Aqui Paulo faz um paralelo também indireto, né? Porque o judeu se vangloriava muito das suas tradições, né? A nossa tradição, a lei, a Torá, Deus nos deu essa lei. Paulo vai dizer, a grande tradição que vai permanecer viva, a igreja, é a linguagem do amor. Isso ninguém apagará, né? São Paulo vai dizer lá também em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Que tudo o resto passará,
menos o amor, caridade. E o nosso querido Papa Francisco, no dia 30 de abril de 2019, ele, né, nos deixou esse pensamento também. Não se pode ser cristão sem deixar que o Espírito Santo seja o protagonista da nossa vida. Ele, fiel à tradição jesuítica, né, do discernimento dos espíritos, ele diz nesse contexto, né? Ou é o Espírito que guia a nossa vida, ou são outros espíritos que nos conduzem. Ou é o Espírito de Deus, ou é o Espírito diabólico que conduz a nossa vida. Qual nós vamos permitir que guie? Que nos guie? Conclusão da epístola, da unidade, da abertura de fronteiras e da liberdade. Quem pode ler para nós os versículos 11 a 18? Eu leio. Vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. E a todos os que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Doravante ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Obrigado. Paulo começa falando essa expressão, né, de próprio punho. O que ele quer dizer com isso? Tem várias hipóteses, né, sobre o que Paulo estaria querendo dizer. Alguns dizem que Paulo ele não tinha uma boa escrita, né, uma caligrafia boa, porque ele trabalhava fabricando tendas, né, então o trabalho braçal, né, impedia que ele tivesse uma caligrafia muito, muito boa. Segundo o autor do nosso manual aqui do texto base, ele diz que, para ele, né, essa expressão de próprio punho, Paulo está enfatizando que ele retomou os temas que para ele eram vitais, né, temas muito importantes. Paulo aqui não está falando tanto da letra, né, que a sua letra seria... Embora também alguns exegetas digam, né, que os escribas eles tinham uma habilidade, né, de escrever de uma forma bela, mas também pequena, né, uma forma econômica, né, que naquele tempo papiros e pergaminhos eram muito caros, né, então o escriba tinha essa habilidade de fazer, né, caber muita coisa dentro de um pequeno papiro, um pequeno pergaminho, então ele conseguia fazer essa economia. E Paulo não conseguiria, né, por a sua inabilidade aí na arte da escrita, né, como escriba, né, então por isso que ele estaria falando que das suas letras grandes, né, mas para o nosso autor do texto base, ele está dizendo que Paulo está enfatizando o tema que ele está tratando. Então, quando ele fala de letras grandes, a ênfase, a polêmica abordada por ele. Tensão e mística da liberdade. Então, retomando, por carne, Paulo entende pessoas fechadas e seus instintos egoístas. E ele vai ligar a circuncisão, nós já vimos por quê? Por causa da problemática dos judaizantes. Era uma prática tradicional da liturgia judaica que assinalava o povo da aliança, né, o povo escolhido de Deus. Mas o problema dentro do ambiente do cristianismo é o quê? Que esse grupo dos judaizantes estava já começando a formar uma igreja dentro da igreja, né? Começava a formar uma igreja sectária. Então, formava-se grupos, né? O grupo dos cristãos judaizantes. Então, são só esses aí que aderem a essas práticas, a esses códigos, a essas normativas que
os judaizantes achavam que era o necessário para se tornar cristão. Mas também nós temos outra parte, os cristãos vindos do mundo gentil, os pagãos, e temos um terceiro grupo que é a ala não radical daqueles que vêm dos judeus, que seriam os judeu-cristãos. É um grupo aberto. Eles não têm esse ideal radical dos judaizantes, de que tem que se tornar judeu para se tornar cristão. Não, eles falam, não, pode, né, o batismo já é a porta de entrada e não precisa, né? Embora eles tenham vindo do judaísmo. Paulo é um judeu cristão, né? Porque ele foi formado, né? Foi circuncidado, foi formado em escola judaica, escola farisaica, mas depois ele não exigiu, né, que os seus se tornassem, né, os que viessem do paganismo, se tornassem judeu para então se tornarem cristãos. Qual que era o problema dos judaizantes que causava tanta raiva, tanta ira em Paulo? É que os judaizantes estavam com um pé em cada canoa. Eles estavam com um pé no cristianismo e com outro pé no judaísmo. Né? Estavam em cima do muro. Aonde conviesse, para o lado que conviesse, eles iam. E as práticas principais, né? A circuncisão e a lei do puro e do impuro. E com essa lei do puro e do impuro, os judeus também classificavam as pessoas, né? Então, Paulo vai dizer que a igualdade de raças passou a ser um dos grandes programas dos cristianismos originários, né? Já não há mais separação. Para os judeus, um pagão jamais chegaria a ser judeu como ele. Ele seria um temente a Deus, alguém que se aproximou, né, da fé, mas jamais seria judeu como o judeu, por mais que fizesse a circuncisão. Então, Paulo vai proclamar que essas distinções estão superadas. Todos têm acesso direto a Jesus Cristo. E Paulo foi além. Ele diz que o grupo que pregava a circuncisão, olha que dado interessante, ele tinha uma certa aliança com o Império Romano. Por quê? Porque o judaísmo era reconhecido como uma religião lícita para o Império Romano. E isso trazia vantagens. Quais vantagens? A vantagem de não ser perseguido pelo Império Romano. Né? Então, eles se convertiam ao cristianismo, mas ficavam no judaísmo também por conveniência. Por quê? Se eles ficassem ali, né, não falando do mistério da cruz, nem nada, né, como fiéis a Deus, os romanos não os perseguiriam. Então, era vantajoso. A cruz e a perseguição. Se o cristianismo fosse uma simples ramificação do judaísmo, não teria problemas nem com Roma e nem com o judaísmo oficial, né? Por quê? Porque seria mais um ramo, como tantos outros ramos dentro do judaísmo, que não foram perseguidos. O judaísmo não é só um grupo, né? Eles são várias raízes, né? Vários ramos dentro de si mesmo, várias correntes. Então, é justamente a cruz que marca a ruptura do cristianismo em relação ao judaísmo, e que também se torna algo, num primeiro momento, incompreensível para os gregos e para os romanos. Então, os judaizantes, eles querem permanecer com os privilégios de não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E Paulo vai dizer justamente que esse é o centro do seu anúncio, a proclamação da cruz. O evangelho levava necessariamente à cruz. E ele vai dizer ainda, né, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso Paulo estava disposto a ser crucificado. Então a sua glória não é de ser judeu, mas é de ser perseguido por causa de proclamar o evangelho de Cristo. E por último, a nova criatura como síntese da epístola. Então, o que vale não é ser judeu nem grego, mas é ser uma nova criatura. Nova criatura, em grego, kainektisis, versículo 15, significa a experiência da fé e do amor concretizada na vida da comunidade. O distintivo da nova criatura é a fé que atua pelo amor.
E isso de 3 maneiras. Primeiro, ser pessoa humana significava estar em Cristo. Segundo, a experiência comunitária viva não era fundamentada na lei, num código de leis que prescrevia obrigações e punições caso não se observasse, mas no amor fraterno, né? O amor que faz com que a pessoa saia gratuitamente de si mesma para ir ao encontro do outro. E a cruz é consequência de quem testemunha o evangelho. Ser perseguido é um dos sinais do autêntico, do verdadeiro cristão para Paulo. Os opostos, velho e novo, circunciso e incircunciso, judeu e gentil, lei e não lei, escravo e livre, homem e mulher, são todos superados por Paulo na dimensão da nova criatura. A unidade de Cristo supera todas essas contradições. E no fim, né, São Paulo então encerra a sua carta com paz, misericórdia e graça. Amém. Paz e misericórdia é uma fórmula de bênção que significava a abundância dos bens messiânicos que deveriam acontecer na nova criatura. E Paulo ainda encerra, né, dando mais uma alfinetada nos judaizantes, né, que ninguém me moleste, porque quem que estava molestando Paulo? Os judaizantes, né, com a sua perseguição, com a sua obra detratora, estavam então causando muitas dores a Paulo. E ele vai dizer ainda: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. O que são essas marcas? É o martírio incessante, é a perseguição. Até alguns estudiosos também faziam um comentário, assim, uma comparação cultural, que os soldados gregos e romanos, eles se orgulhavam de mostrar, né, as suas cicatrizes oriundas das batalhas, né? E Paulo, então, aqui usa essa mesma linguagem para dizer que ele se orgulha das suas cicatrizes, dos seus sofrimentos, né, do martírio que ele vive em vida por causa do evangelho de Cristo. E ele encerra, então, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com o vosso espírito. Amém. É esta força da graça que vai ajudar a vencer todas as adversidades, a continuar a bela experiência do amor que vinha da fé em Cristo e a viverem a unidade na comunidade. E o amém, né, vindo dos momentos litúrgicos, mais uma vez evoca a imagem de uma liturgia, não somente de um culto formal, né, um culto, mas um culto da vida, uma liturgia da vida. E algumas conclusões, então, encerrando, depois eu abro a palavra para comentários e perguntas. O que nós podemos concluir da carta aos Gálatas, das chaves de leitura que a carta aos Gálatas nos traz? A primeira coisa, a teologia de Gálatas leva à formação de comunidades inovadoras, que não só abrangem a fronteira, dividindo gentios e judeus, mas praticam um ethos em desacordo com a cultura da controvérsia no mundo mediterrâneo. Então, as comunidades cristãs, elas devem superar as barreiras, as divisões que haviam na cultura e na religião vigentes. Segundo, a negação de que a ação de Deus em Cristo provém do reconhecimento ou do reforço de uma narrativa de valor humano. Então, as nossas obras nunca serão merecedoras da ação de Deus em Cristo. É dom, é graça. E essa graça tem que ser assumida com responsabilidade na vivência concreta do amor. Nós nunca mereceremos essa graça. Obras da lei. Paulo aborda todas as práticas judaicas em dívida com a Torá. Ele contesta o fechamento do evento Cristo dentro de um sistema de valores da Torá. Cristo superou a Torá. Ele levou a lei à sua perfeição. Então, a sua mensagem, a sua vivência, a sua doutrina, o seu mistério não pode ser colocado dentro, novamente, da prisão, numa certa prisão dos mandamentos da tradição judaica. A lei em Gálatas é a prática comunitária essencial para a expressão da Boa Nova. Mas uma coisa que a gente tem que ter claro, cuidado com a interpretação, né? Paulo não está difamando o judaísmo,
porque ele era judeu. Ele foi formado em escola judaica, ele aceita as prescrições do judaísmo para si mesmo. Mas ele está difamando, ele está falando o quê? Ele está criticando este radicalismo dos judaizantes. E, por último, a boa nova de Cristo desinstala os apegos culturais dos crentes, né? Então, a cultura também é superada por Cristo. Ela é chamada a ser transcendida no mistério de Cristo. Aqui uma bibliografia, né, que eu pesquisei, além do nosso texto base, o livro do John Barclay, Paulo e o Dom, do Joseph Fitzmyer, Carta aos Gálatas, no Comentário Bíblico São Jerônimo, Novo Testamento, o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Novo Testamento, e também o Comentário Bíblico NVI. Então, são algumas coisas que eu pesquisei a mais para poder estar trazendo nesta exposição. Então, agora deixo a palavra aberta, ou também no chat, se alguém quiser colocar perguntas no chat, ou abrir o áudio e falar. Eu vou passar aqui alguns que foram colocados aqui no chat. A Mara Juliana Orlando colocou às 8h24. Nossa, bastante profunda essa abordagem dos ensinamentos de Paulo, além de retratar o cristianismo fundante, também um exame de vida. Quanta graça que emana do batismo a cada um de nós. Parece ser muito mais amplo do que alcançamos compreender e pôr em prática. Que o Espírito Santo venha sempre em nosso auxílio. E depois, os judaizantes queriam tornar o cristianismo como uma sucursal do judaísmo, enquanto que o cristianismo é a plenitude da revelação, pleno da graça salvífica. Isso mesmo. Eles queriam voltar o cristianismo como um ramo dentro do judaísmo. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Pode abrir o áudio e falar. Quando a explanação é boa, fica difícil até fazer a pergunta, né? Mas muito bem exposto o texto, né? É riquíssimo também o texto e muito bem exposto, bem colocado, do entendimento também. Muito bom, parabéns. Obrigado, né? Que bom, a gente pode estudar juntos, né? Porque antes... Professor, então eu pergunto, então. Também, né? Então eu pergunto, o padre do próximo semana vai trabalhar o documento 114? Isso. E a questão do... Vai trabalhar Isso, a gente fala muito a questão do IVC hoje, e a gente parece compreender que Paulo ele faz a sua evangelização no meio do povo pagão, no meio do povo judeu. Trazendo para a realidade hoje, o que seria esses judeus, esses judaizantes, esse areópago hoje, em que a gente tem que anunciar a palavra de Deus, tem que ser perseguido, espancado, maltratado, caluniado, como Paulo vai dizer que muitas vezes ele foi, e na leitura nas últimas leituras, finalizando a carta ao Gálatas, que ele diz que o mundo morreu para ele porque ele foi crucificado com Cristo. O valor dele é Cristo. Como anunciar um mundo, uma cidade de Deus no meio da cidade dos homens? Nesse mundo tão complexo hoje. Esse é o nosso grande desafio, né? Porque nós vemos um mundo hoje, conforme já várias leituras filosóficas e teológicas nos mostram, né? Um mundo neopaganizado. Então, é um ambiente de Paulo, de novo, formar pequenas comunidades, novas comunidades, repropor o evangelho, o querigma. Nós vemos também dentro do próprio cristianismo muitos ramos, muitas seitas, né, diríamos assim, muitas tendências, né, até mesmo radicalistas, em que falta também esse mesmo discernimento que Paulo está chamando aqui, né? Algumas tendências muito aferradas a tradições, né, a aspectos meramente formais, e se esquecendo da essência do evangelho, né, que é a vida, a fé colocada em prática. Então, nós vemos isso dentro do cristianismo, né? Seja o cristianismo católico, dentro da Igreja Católica, essas tensões também dos movimentos, né, das correntes e tendências que surgem aí, no âmbito cristão maior também, aí abarcando os protestantes,
todas essas teologias, né? Teologia da prosperidade, teologia disso, daquilo, de milagres e tal, e muitas vezes a gente percebe muito pouco discipulado, né? Se quer muitas graças, mas não se quer o doador da graça. Então a gente percebe um contexto hoje, né, novamente, né, de repropor nos grandes areópagos, né, do nosso mundo a vivência do Cristo, né, de reevangelizar até mesmo nos batizados, né, que muitas vezes conhecem mais a mentalidade do mundo do que conhecem da sua fé. E aceitam mais a mentalidade do mundo do que aceitam a sua fé. Então, é um contexto, novamente, né, de voltar a formar comunidades, né? E o ideal também das comunidades eclesiais missionárias é um pouco isso, né? É nós voltarmos a cultivar nos pequenos grupos, né, aquilo que é o essencial da vida cristã, a vida em comunidade, os ensinamentos do Senhor. Porque aquilo que já é bem claro, né? O cristianismo de massa, gente, não existe mais. Ele é ilusório. É aquele cristianismo de encher locais aí, né, centros de eventos, mega shows, isso aí é um cristianismo ilusório. Passa a peneira, não sobra muita coisa, não. Desculpa a minha sinceridade. Vamos lá. Fala, Tereza, você está pensando ali? Não, eu não tenho nada a acrescentar. Eu apenas fiquei pensando assim, que os judaizantes, eu até os compreendo, porque é difícil romper com as tradições, né? Eles praticavam o judaísmo há quantos anos? Então, eu entendi que era uma forma de tentar continuar no judaísmo com as novidades do cristianismo, né? Mas uma postura um pouco suspeita, né? Porque lembra que nós vimos aquela parte também em que eles queriam manter os privilégios da não perseguição por conta de serem judeus, né? Que o Império Romano não ia persegui-los. Então eles ficavam com um pé numa canoa e um pé na outra, né? Quando convinha ia para um lado, quando não convinha ia para o outro. E é isso que Paulo está também muito bravo, né? Paulo está chamando a atenção da hipocrisia deles. A gente percebe assim que não só a carta aos Gálatas, mas Paulo é muito didático assim, né? Ele ensina muito, expõe muito, compara, faz analogia para que haja um entendimento daquilo que ele está expondo, né? Por outro lado, eu vejo assim que você imagina que o teu funcionário sabe a tarefa que tem que fazer, né? Você imagina que a pessoa sabe dirigir o carro, você imagina, mas quando você vai colocar ele para executar passo a passo dentro de um determinado padrão, se é que podemos dizer assim, tu percebe que tem muitas coisas lá no meio que não são executadas de acordo com aquilo que deveria ser feito, né? E dentro da igreja eu percebo assim também que nós imaginamos que as pessoas sabem, né? E quando você, de repente, for tentar compreender aquilo que as pessoas sabem com respeito à sua fé, o entendimento disso, talvez não seja muito, né, claro isso para as pessoas. Então, como nós poderíamos, por exemplo, assim, nós voltamos lá naquela catequese de adulto, né? Como que nós poderíamos fazer com que esse entendimento da palavra de Deus seja mais claro, específico, entendido para as pessoas, principalmente adulto, né? Porque eu quero dizer assim, ó, se a gente for pegar o adulto e tentar fazer com que ele exponha aquilo que ele tenha de conhecimento com relação à sua fé, a palavra de Deus, tanta outra coisa, né? De repente a gente pensa que mas não é tanto assim, né? A gente percebe por nós que estamos participando aqui, né? Aquilo que a gente aprende, o entendimento e tal, né? Então, como que nós poderíamos fazer isso para que chegasse mais nas pessoas, nos adultos principalmente, para um reavivamento da fé? É justamente voltar ao ideal das pequenas comunidades, né? No princípio, o cristianismo começou assim, né? As casas, até mesmo um contexto de perseguição, é retomar o ambiente familiar, né? O ambiente da pequena comunidade. Porque a gente já percebeu que no ambiente da grande comunidade a gente não alcança, né? Ficamos com uma massa de muitas vezes anônimos, e anônimos que nem sempre sabem também a fé que estão professando, né?
E, então, o ideal, né, da igreja, da CNBB também é propor novamente isso, né? É os pequenos grupos, né? Para que a grande igreja se forme a partir das pequenas igrejas, né? Do pequeno grupo, onde a evangelização é mais incisiva, né? Você consegue alcançar mais, porque no pequeno grupo a pessoa consegue se expor, consegue partilhar. E é claro, isso é um convite, né? A igreja não obriga ninguém, né? Fica dentro da liberdade, né? Nós semeamos, mas é Deus quem vai colher, né? E cada um também tem sua responsabilidade diante do chamado. Padre Luiz, o senhor também pode perguntar, viu? Está na sua vez. Só não faz pergunta difícil. Não, já perguntei das outras vezes. Hoje eu vou usar de uma estratégia. Hoje, como está às vésperas da minha apresentação na semana que vem, eu não vou perguntar nada. Daí, para a semana que vem, está bem tranquilo. Não, Padre Adriano, mas foi tranquilo. Eu tive que sair uns minutos, mas a parte que eu te acompanhei foi perfeito. Depois eu vou pegar na gravação aquilo que faltou. Mas eu acredito, assim, que 2 palavras, diante disso tudo que cabe, 3 palavras, né, talvez. A primeira delas, de modo geral, não são perguntas, depois se vocês quiserem comentar, comentem. A primeira palavra é o perigo que nós temos de cair num julgamento. Hoje nós estamos no dia de São Mateus. Se nós olhássemos como que Mateus era conhecido pela sua gente, ele nunca seria apóstolo. Jesus viu o coração, Jesus acreditou nele, né? Então, a primeira palavra é dizendo assim, quando você fala dos judaizantes, quando você fala até das divisões da comunidade, a gente corre um sério risco de se parecer com os fariseus, de apontar o dedo, né? E dizer assim, viu, esses vagabundos, até um monte de palavrão. Então, assim, quando a gente identifica problemas, ou quando a gente identifica como os judaizantes, nós precisamos, em primeiro lugar, ter muita humildade. Esse eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo, eu acredito assim, a evangelização, os cuidados que Paulo teve, envolve muito a afetividade, né? Paulo parece que tem um carinho muito grande pela comunidade, pelos cristãos. Ele cobra, ele puxa a orelha, mas ele é um pastor, né? Paulo é um pastor. Então, hoje, na comunidade, nós também precisamos de padres e leigos, né, que têm esse comportamento de pastores, né, que saibam ter paciência com o povo, que saibam orientar o povo. Então, essa questão de ter paciência é uma questão pastoral e afetividade na ação evangelizadora, né? A afetividade, o afeto, a amizade, né? A amizade aproxima as pessoas. Então, eu acredito que também Paulo nos ensina muito isso. Eu fico assim, então, já disse essas 2 palavras. Humildade para não cair no julgamento e afetividade para criarmos verdadeiramente amizade entre nós. Amizade na comunidade. Amizade constrói. Amizade atrai as pessoas. Com certeza, Padre Luiz. Tanto é que Paulo, por mais que ele esteja bravo com os judaizantes, com o que eles estão fazendo, Paulo não está demonizando os judaizantes. Porque quando ele fala da correção fraterna, né, ele está também pensando na possibilidade dos judaizantes se converterem da sua ideia errada, né, a respeito do mistério de Cristo, e que eles também retornem, né, e parem de persegui-lo também, né, então, embora seja um espinho na carne, mas Paulo de modo nenhum condena os judaizantes, né, dizendo assim, vocês já estão entregues a Satanás, né, então, não, mas ele, né, se sente incomodado com o que os judaizantes estão fazendo e convida a uma mudança, né, uma conversão. Num espírito de correção fraterna, embora ele esteja bem bravo nesse momento. Então, esse material também dos slides, eu vou fazer o arquivo em PDF, vou mandar para vocês no nosso grupo lá, para a gente partilhar. Depois também, quando a aula for editada, já estiver disponível, eu vou mandar para vocês o link lá com as nossas 3 aulas já deste nosso curso. Na semana que vem, então, o Padre Luiz vai encerrar com chave de ouro esse nosso curso, tratando, então, sobre o documento de estudos da CNBB, número 114,
e a palavra habitou entre nós, a animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. Nós somos chamados também a reativar nossas comunidades eclesiais missionárias. A pandemia acabou aí bagunçando um pouco o nosso projeto, aí, mas devagarinho temos que ir retomando, né? E retomando sempre sob a luz e a guia da palavra de Deus e dóceis ao Espírito Santo. Semana que vem, infelizmente, não vou poder acompanhá-los, né? Porque minha paróquia começa amanhã, então, a novena de Santa Teresinha, e teremos missa todos os dias, né? Até o dia 1º. Então, excepcionalmente, na outra terça, eu, infelizmente, não poderei compartilhar com vocês presencialmente, mas depois eu vou também assistir a aula que o Padre Luiz vai, né, então, conduzir para nós. E agora, então, vamos encerrar pedindo a bênção de Deus, né, para que possamos também, inspirados pelo apóstolo Paulo, né, buscarmos sempre o bem da comunidade, buscarmos sempre ser artífices de comunidade, pois essa é a essência do cristianismo, né? Nos salvamos juntos, né, em comunidade, vivendo a prática do amor fraterno, da correção fraterna, procurando cada vez mais nos configurar ao mistério da cruz do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, apóstolo evangelista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite.